Boa noite a todos aí. Nós vamos aí falar sobre o curso de Linux. Nós vamos começar agora ou na quinta ou na terça. Vamos combinar o horário aí com o Jorge. Primeira coisa que eu costumo fazer é uma apresentação, tá? Eu sou Carlos Humberto Ribeiro, tenho 40 anos, trabalho com Linux já desde 2002. Hoje eu trabalho aí com o Cisco. Eu fiz a pós-graduação aí na Universidade Federal de Lavras, nessa área de Linux. Trabalho hoje na Eletrozeno, são 500 lojas aí, 300 postos. Nessa parte de rede, mexendo com e-mail, Zimbra, Firewall e Cisco. Então, como vocês percebem aí, já tenho uma longa experiência com Linux, desde 2002. São mais de 12 anos aí brincando com a ferramenta, com vários tipos aí de Linux, inclusive. Então, nosso curso de Linux aqui, nós combinamos aqui, eu e o Jorge, dividimos ele em 3 módulos. É o curso básico, né, que é voltado aí a desktop e configuração básica. Nesse ponto aí nós vamos estar iniciando todo usuário na parte do Linux, porque nós vamos começar a trabalhar com instalação, comandos básicos, desktop, ambiente de janela, entre várias outras coisas. No segundo módulo, que é o intermediário, já vamos começar a trabalhar com a parte de rede. Rede, introdução aos serviços, análise de logs, entre várias outras situações. Na parte avançada, aí que vem realmente a configuração dos serviços, que são os servidores. Nós vamos configurar proxy, vamos configurar compartilhamento de arquivo, vamos tentar configurar vários serviços que o Linux pode prover aí. E nesse adendo aí, nós vamos também configurar o ASA aí, para quem trabalha com ele aí, e vamos também tentar rodar alguma aplicação no Wine aí, apesar de ser bastante complicado esse Wine, porque nem sempre ele tem compatibilidade. No curso básico, nós vamos começar aí instalando um Linux, né, que vai ser utilizado como cliente. Então nós vamos escolher entre o Ubuntu ou o Mint. Eu até tinha colocado aqui na página de trás, eu não sei porque não está aparecendo. Está aparecendo aqui. Na realidade, a gente tem o Ubuntu, que pode ser usado, como o Mint. Se vocês analisarem, eles são o mesmo Linux, com os mesmos comandos, só vão mudar a parte de tela. Então nós vamos definir qual que vai ser a distribuição que nós vamos estar usando para poder executar os trabalhos aí. A única coisa que nós vamos trabalhar com o Ubuntu é que nós vamos usar uma distribuição que chama LTS, que vai ser depois explicada por que é essa LTS. Na realidade, uma explanação rápida, a LTS ela acompanha as atualizações de 2 em 2 anos. Então a gente tem dentro do Linux os estáveis e os instáveis. Então no Ubuntu ele vem com essa sigla que a gente chama LTS. Hoje o atual é o 14 e deve sair o 16 agora, dia 21 de abril, se eu não me engano. Já vai ter que compartilhar a tela, que está a tela preta. Está a tela preta? Apareceu? Agora sim. Então, aqui no Ubuntu, a gente tem o Ubuntu, no caso, LTS, que eu estava falando, que a gente está na versão 14.04.4, que é a última versão que a gente vai usar aí, e o Mint, que ele é baseado no Ubuntu e a versão dele é o 17. A melhor opção para se usar hoje é o Ubuntu, porque o Ubuntu ele é mais simples, apesar do que o Mint só muda a parte de janela. Então, a instalação desses softwares, todo mundo aí já usou o VirtualBox? Já usaram o VirtualBox ou não?
pessoal está dormindo, Jorge. Ah, o Mauro aqui respondeu. Na realidade, nós vamos tentar usar aí o VirtualBox. Vamos fazer uma instalação do Linux dentro dele. Vamos instalar aí a parte dos additions. Isso por quê? Porque nós não vamos já de cara colocar um Linux na máquina da pessoa. Então nós vamos automaticamente dar um download, instalar o Linux, configurar a parte inicial dele, de modo que a gente consiga executar todo o cronograma do curso aí. Dentro dessa parte do curso, inicialmente nós vamos definir aí com todo mundo qual que vai ser o quê? A distribuição otimizada. Eu, particularmente, gostaria de utilizar o Ubuntu, porque é o mais usado no mercado. Mas eu deixei uma outra opção de escolha, que eu também trabalhei muito, que é o Linux Mint. A única coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos definir que todo mundo vai usar uma única distribuição. Isso por quê? Para facilitar em termos didáticos, não quer dizer que vai ter diferença entre um e outro. Em termos de referências, tá? Depois eu vou passar isso para frente, nós vamos usar muito esse material. Alguém já ouviu falar desse material? É o Guia Foca, que é um guia utilizado aí não comercial, ele é gratuito e tem todo o conteúdo, inclusive, para estudar para a prova de certificação. Vou só voltar para a apresentação aqui. Então, nessa parte do básico, a primeira situação é o quê? Definir qual que vai ser o Linux, Ubuntu ou Mint. Então, depois nós vamos falar alguma coisa sobre as distribuições do Linux, né? Porque são várias distribuições que a gente tem aí. Vamos ver qual que é a filosofia de cada um, para saber qual que é o melhor Linux que a gente deve adotar aí quando for trabalhar com aplicações, porque nem sempre o Linux adotado pode ser que seja a melhor opção. Isso porque a gente tem, como eu havia falado, os estáveis e os instáveis. E dentro disso a gente vai definir dentro das 3 famílias desses Linux para ver qual que é a melhor opção e qual que é a situação relacionada àquilo que você propõe instalar. Nessa escolha aí, tá? Depende muito do que a pessoa se familiariza. Eu, particularmente, trabalho com qualquer uma delas, sem nenhum problema. Mas, geralmente, quando um técnico de Linux, ele geralmente caminha por um caminho só. Dificilmente ele trabalha com vários tipos de distribuição. Como a minha vivência já é um pouco maior nessa área de Linux, eu acabei misturando com várias distribuições. Então, depois, na terceira aula, aí, nós vamos trabalhar com a estrutura do sistema operacional para ver as funcionalidades. Aqui, inclusive, vai entrar a parte de diretório, gente, que é uma parte muito importante no Linux, que é o saber o que é, onde está, onde ficam os arquivos de configuração, que a maioria dos Linux hoje são iguais, porque ele tem um padrão que ele segue. Onde que a gente pode instalar programa, onde Mozilla grava suas informações, entre outras situações. Próximo ponto aí, a gente vai começar a executar alguns comandos aí no Linux, porque quem é mais velho aí no informático, já trabalhou com DOS, não sei quantos são, muitos comandos aí do DOS, eles têm até uma certa compatibilidade com o Linux. Então a gente vai passar essa compatibilidade e mostrar como funciona. Dentro do quarto aqui, nós vamos aprofundar nesse sistema de arquivo diretório do Linux. Vamos aprender mais comandos aí. Só que o intuito é o quê? Vocês vão aprender os comandos básicos que todo usuário deve saber para se virar. Tá? E depois tem vários comandos que a gente pode pegar como guia de referência, onde eu vou passar onde pesquisar e como pesquisar. Depois a gente tem alguns comandos que são úteis aí. Vamos analisar também editor de texto, porque quando você configura serviços aí no Linux, nós usamos vários editores de textos. O mais usado aí é o VI, que é inimigo de todo usuário que vem do Windows. Então ele tem algumas situações
eu acho muito interessante a gente falar sobre ele. O outro ponto aqui, tá? Administração de usuário e permissão, que o Windows trabalha do mesmo jeito, porém todo mundo usa errado. E a primeira situação quando você instala uma máquina com Windows é o quê? O usuário vai lá e dá permissão total para todo mundo. Então o Linux já não é nesse mesmo sentido. Ele, por padrão, você tem a permissão no seu diretório para que você possa trabalhar e caso for executar algum comando que o seu usuário não tem permissão, você tem que pegar o superusuário. E nisso, a estrutura de diretórios é muito importante, porque eu tenho, por exemplo, os comandos que o usuário pode executar e os comandos que o superusuário pode executar em locais diferentes. Então a gente consegue identificar isso. Depois vamos trabalhar aí também, né, com a administração de shell, que é o shell do Linux, como que nós vamos, a gente pode colocar várias situações nesse shell, habilitar histórico, criar comandos para a gente chama de alias, quando eu digito um comando ele já traz vários parâmetros, entre outras coisas. Dentro do capítulo 11 aí nós vamos trabalhar com compactador, porque a maioria dos programas aí que a gente trabalha no Linux, eles vêm compactados. Não é o WinRAR nem o WinZip, ele usa um outro tipo de programa que a gente chama de que é o TAR da vida. São vários parâmetros que têm que ser passados, onde a gente usa para fazer compactação. Dentro do básico ainda, nós vamos também trabalhar com instalação e remoção e atualização dos programas. Nesse ponto aqui, nós vamos tentar trabalhar como? Não só porque nós estamos com o desktop via a tela de instalação, mas também via a parte de comando de shell, que é instalar, atualizar o sistema via shell. Porque nesse primeiro ponto nós estamos focando muito em desktop, porém já vai começar a introduzir toda a parte relacionada a servidores para que consiga administrar posteriormente. É lógico que, por que primeiro desktop? Porque nós vamos ter o quê? Um choque menor para quem vem do Windows. Se a gente automaticamente instalar uma tela preta e começar a digitar só comandos, geralmente a maioria dos usuários assusta. Então o ideal é que se faça o quê? Uma equiparação entre uma situação e outra para começar a assimilar mais fácil. Essa manipulação de hardware e dispositivos, a gente vai ver alguma coisa aí sobre o hardware, apesar de o Windows 8 e 10 hoje já trouxe vários hardwares pré-instalados, que isso eu acredito que veio do Linux, porque antes, não sei se alguém já instalou o Windows 98, Windows XP, você instalava ele e andava com uma bolsa cheia de CD, cada um instalava um driver diferente. A partir do Windows 7, Windows 8, eles começaram a colocar drivers e isso já vinha nativo do Linux. Então, a pior situação do início do Linux foi a parte de driver. Então, teve casos aí que teve pessoas que até compilou driver. Eu tive um exemplo agora recente, não no Linux, na VMware, com a placa-mãe Realtek, que eu tive que praticamente baixar um driver e adicionar no kernel da VMware para que ele detectasse. E eu conseguisse rodar o VMware naquele tipo de equipamento. Então o Linux no início era muito assim. Então você manipulava muito hardware e dispositivo. Agora com a popularização já está bem próximo a parte do hardware e a parte de dispositivo, que não obriga muito mais o usuário a descer a tal ponto de abstração que disse anteriormente. Dentro do curso básico aqui, a gente ainda vai falar alguma coisa de rede. Por quê? Da mesma maneira que a gente configura IP, GET, entre outras coisas, a gente também vai configurar isso dentro da parte de rede aqui. Ó, o José Vilas Boas aqui está perguntando qual que é o Linux mais estável, tá? Então a gente tem hoje, lá dentro da introdução, a gente vai falar sobre as famílias de Linux. A gente tem, a nível de servidores, a gente tem o CentOS, não sei se alguém já ouviu falar, que ele é baseado no Red Hat pago, mas ele tem
toda a estrutura que o Red Hat pago tem, só que gratuito. A gente tem também o Debian, que é muito utilizado, e o Ubuntu Server, assim, entre aspas, não é o considerado top, ele é um estável, mas ele não é, assim, muito utilizado a nível de servidores. Então a gente usa muito o quê? São o OpenSUSE, né? Que ele não segue padrão nenhum, mas tem alguns sistemas como a TOPS, ele prevê a utilização de Linux só nele. Então, a gente tem também a parte do Linux aí, que é o CentOS e o Debian, que é o que nós vamos estar usando para servidor. E a gente tem os outros, por exemplo, o Fedora já é uma versão instável que você usa do CentOS. Já o Ubuntu já é considerado uma versão mais instável, que é baseado no Debian. Então, são vários derivados. Por que a gente fala muito instável? Porque, na realidade, não adianta você ir lá escolher um Linux fácil de instalar, se amanhã ou depois a pessoa para de dar esse suporte, você não tem a quem recorrer. Um exemplo clássico que eu falo, no início, nos primórdios do Linux aí, alguém já conheceu o Kurumin? Kurumin foi uma distribuição aí que foi feita no Brasil por Carlos Morimoto, e ela foi anterior ao Ubuntu. Aí, de repente, o Ubuntu chegou, você entrava no site, pediam, vinham 6, 7 CDs de graça, e o projeto do Kurumin simplesmente foi descontinuado. Então, quem tinha serviços neles se tornou obrigado a migrar para novos serviços para conseguir atualizações de pacotes. Então, por isso que é sempre interessante usar uma distribuição que seja mais estável. Ô Fabrício, boa noite para você. Também estou no seu curso. Então, na parte do ambiente aí de servidor X, que a gente vai falar o quê? Porque a maioria dos usuários de Windows aí é acostumado que o Windows 8 tem uma cara, o Windows 10 tem outra cara, o Windows XP tem outra cara. Já a parte de Linux não é totalmente assim, porque você pode ter um Linux baseado e ter vários ter vários tipos de janelas, dependendo do que você achar melhor. Na realidade, nós vamos usar muito o PUT, tá? Para quem for perguntar aqui, mas na realidade eu não gosto muito do PUT. Eu acho que tem mais, vai ter permissão de usuário, sim. Eu acredito que o PUT ele é um pouco mais fraco, que eu tenho um que eu uso há muito tempo, que é o SSH Shell Secure 3.29. Então ele já tem até o FTP, o SFTP misturado. Mas a gente vai usar 90% dos casos o PUT. E o último aí, ó, que muitos esperam, é a execução do Wine. Então isso a gente fecha a parte básica, que é o que? O embasamento total do Linux, indicando o quê? Que vocês sabem instalar um sistema, executar alguns comandos básicos, configurar uma rede, identificar o que é um ambiente que a gente chama de servidor X, que é o servidor de janela. Porque, por exemplo, eu posso ter um Ubuntu, que ele usa um servidor de janela X, mas eu posso ter o Y e o Z nele também. Então, por isso que o quê? A gente vai estudar toda a parte de conceitualização da construção de um sistema Linux para a gente saber o que é um ambiente X, o que é um ambiente de janela, o que é um kernel, do que ele é composto, como ele funciona, para facilitar aí. Porque, na realidade, hoje o Linux é o quê? Todos são um só. Se você pegar, por exemplo, o CentOS, o Debian e o próprio OpenSUSE, você vai chegar na mesma situação de kernel. Outra pergunta aqui, ó. Com sua experiência, um servidor Linux é melhor que o Windows? Hospedar no sistema web? O Linux é melhor ou pior? Na realidade, são as duas vertentes. A hospedagem em Linux é mais barata. Isso porque não envolve licença.
Só que a hospedagem em Linux depende da pessoa conhecer do que ela está fazendo. Então ela vai ter que saber instalar, saber configurar. Existe uma falsa ideologia, o Linux é mais seguro. Mentira, o Linux configurado é mais seguro. Mas um Linux só instalado sem Fire não tem segurança nenhuma. Pior que o Windows mesmo. Então tem que ter uma série de critérios, principalmente de Fire, para tornar ele seguro. Que é o que nós vamos ver depois dessa parte do curso básico. A gente vai entrar, inclusive, em Fire. Pode seguir, gente? Você só tem calma comigo, que eu ainda estou apanhando a ferramenta aqui. Acerca de manutenção. Em termos de manutenção, é o que eu acabei de falar, tá? A manutenção dele, o servidor de Linux, uma vez configurado, dificilmente você vai alterar alguma situação nele. Porque ele estando bem configurado, você praticamente não tem manutenção. A não ser que estrague alguma coisa, seja invadido, entre outras situações. Mas assim, eu tive uma experiência recente, eu hospedei um site, só que eu falei pro cara, ó, eu vou te dar permissão, ele usava, não sei se vocês conhecem, aquele, deixa eu ver se eu lembro o nome, até esqueci, Joomla. O cara falou, não, eu preciso do acesso ao shell. Beleza, eu dei o acesso ao shell para ele, configurei o firewall e tudo. Dentro de 2 semanas me invadiram o servidor. Aí eu fui lá ver o que o cara tinha feito, eu tinha configurado só o firewall para ele, ele veio me falar que a culpa era minha. No fim das contas, ele tinha dado permissão de execução para qualquer um que entrasse no serviço. Então eu tive que voltar um backup e alterando todas as pastas de modo que a pessoa pudesse só fazer leitura, entre outras coisas, não tivesse essa possível invasão. Então, em termos de segurança, não é que o Linux é mais seguro. Ele tem que ser configurado. O Linux não pode ser virtualizado, ele deve. Então, assim, você pode virtualizar em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo a você. Eu tenho um VirtualBox não, um VMware, onde eu tenho essa página virtualizada e vai subir um servidor de e-mail nele. Só que é lógico que tem que ter todas as regras de segurança, né, entre outras coisas para se trabalhar. Você está perguntando se nós vamos trabalhar via VirtualBox, é isso? Não entendi a pergunta. Porque na realidade aqui no curso nós vamos trabalhar a nível realmente de virtualização via VirtualBox, tá? Principalmente aí, eu não aconselho, quem está usando o Windows 10 aí, tá? Tome bastante cuidado aí com o Linux, porque o Windows 10 ele tem um sistema de proteção de boot, e esse sistema de proteção de boot não está deixando instalar dual boot não, tá? Você instala o dual boot, ele fica perfeito. A partir da primeira vez que você executa o Windows, ele remove o Linux da máquina. Então, voltando aqui ao conteúdo do Linux intermediário, nós vamos começar aí com a parte de introdução a servidores. Essa introdução a servidores, aí que nós vamos começar na estrutura de diretório e particionamento, mas essa estrutura de diretório já é a nível de serviços. Nós vamos escolher um servidor aqui, que até eu falei dos estáveis, eu dei uma sugestão, que é o Debian Essentials. Qual que é a diferença dos dois? Apenas nomenclatura. Nomenclatura e instalação diferente. Porque na instalação de programas, eles trabalham um pouco diferente. E além dessa instalação, tem a parte de manutenção, que a gente chama de pacotes. São os programas do Linux que o Debian usa um tipo de extensão e o Sentinels usa outro. Aqui nós vamos ver aqui a inicialização de serviços de Systemd, e como você coloca um serviço para startar automaticamente.
E algumas novidades que esse System CTL, aí, que é o novo sistema de serviços, e padronizou tanto o Debian como o CentOS está usando da mesma maneira. Antes eram duas situações diferentes. Nós vamos instalar os programas aí, né, que a gente vai usar para trabalhar com os servidores. Vai ter toda a parte de compilação de programas aí, bibliotecas. Inclusive, se der tempo aqui, talvez eu grave um vídeo, eu mostre, a gente vai tentar também até mostrar uma compilação de kernel, que eu acho até interessante. Alguém já trabalhou com Shell Script aí, ou não? Nós vamos entrar numa parte assim básica de Shell Script, porque se fosse falar sobre Shell Script em si, seria um curso. O que é o Shell Script? São scripts como se fosse o BAT do Linux, que a gente vai poder fazer vários comandos aí para execução automática, tem agendamento dessa execução, onde eu posso fazer, agendar uma vez por semana, uma vez por dia, entre vários outros tipos de situações. Inclusive rotacionamento dos arquivos de logs, entre outras coisas. Vamos ver também como funciona processos, porque no Windows é serviços, que você executa e vê rodando, no Linux ele roda, são processos, tá? E a grande diferença e vantagem, você sabe se uma pessoa sabe ou não utilizar o Linux, se a pessoa sentar no Linux e começar a dar reboot no Linux, você pode ter certeza que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Porque o Linux, você dá um reboot só em último ponto. Por quê? Porque o Linux ele tem a parte de kernel onde roda o básico dele e a parte onde ele roda os processos. Então, se alguma coisa não funcionar como deveria, você só vai derrubando os processos e subindo eles novamente. Então, dificilmente ocorre um reset de equipamento. Só quando acontece alguma falha física. A gente vai falar algumas coisas dos módulos aqui, né, que a gente pode adicionar também. Tem algumas coisas falando sobre cota de disco, como que vamos criar a cota. Essa parte de introdução à rede já é uma parte mais direcionada a roteamento. Aquilo que foi perguntado sobre PUT, entre outras coisas, a gente vai fazer também não só o SSH como o Telnet, explicar as diferenças. Essas duas situações aqui, que é o rsyslog e o syslog, são na realidade a análise dos logs do Linux, porque no Windows, quando dá um erro, ele dá na tela na hora. Então, no Linux, pode ser que a tela está preta lá no erro, a ribeirinha, e ninguém sabe onde está o erro. Então, a gente vai aprender a trabalhar com a parte de log para descobrir aonde é que estão os erros dentro de cada serviço que estiver sendo trabalhado. Vamos trabalhar alguma coisa de wireless aí, o NTP, que é o servidor de horário automático. Vamos falar de kernel e grupo. Para quem não sabe ainda, o kernel é a base do sistema do Linux, né? O que o kernel faz? Liga a máquina, roda todos os drivers e te entrega a máquina pronta no shell. A partir daí, o que você vai rodar são aplicativos e processos. E o Groove é o que faz a inicialização. É como se fosse o que fica gravado aí no disco zero do Windows lá, quando você inicializa ele. Última parte do curso, dos cursos de Linux que nós levantamos aqui é o avançado. Aí que realmente vai entrar a parte de servidores. Porque a gente tem da parte básica, que é os comandos. A parte de configuração, que são servidores, entre outras coisas, mas não serviços, a gente pode começar a trabalhar com serviços. Então, serviços a gente vai ver o DHCP, né? Que na realidade é a distribuição de IP dentro da rede, inclusive até com controle através de Mac. A gente vai ver também o NFS, que é a mesma coisa de compartilhamento de pastas, mas essa é específica para Linux. A gente vai ver também sobre o Samba. Quem não sabe, o Samba é o compartilhamento que o Windows faz. Então, esse Samba é um protocolo que a gente consegue usar tanto no Windows como no Linux, é o que a gente faz as máquinas conversarem entre si. A gente vai ver sobre configuração de DNS, principalmente a nível da instalação do ASP, para quem estiver interessado, nós vamos mexer muito com DNS.
Nós vamos ver sobre o Apache, né? O Apache, na realidade, é um servidor de página para a gente fazer hospedagem. Então, em que consiste uma hospedagem Linux? É configurar o DNS, o Apache, um banco de dados e alguns programas, para que possa disponibilizar essa hospedagem. Desculpa. A gente vai ver sobre FTP, como se configura, porque todo servidor de hospedagem a gente tem que ter uma FTP para a gente poder transferir as informações. Apesar do que, geralmente, eu não habilito FTP, eu habilito o SFTP, né, que ele vem pelo mesmo protocolo do SSH, não precisa executar serviço, é mais seguro. A gente vai ver também o SPID, né, que é a configuração e controle de páginas. Deixei 3 pontos aí para Fire. Nós vamos ver pelo menos toda a parte básica de Fire. Vai ter aí também sobre OpenVPN, né, são VPNs que você pode criar. Por exemplo, unir 2 pontos separados numa única rede. E vamos trabalhar com uma auditoria de log. O que é auditoria de log? A gente saber auditar, recolher os logs, um servidor de log, entre várias outras situações. Nós vamos usar muito, tá, esse guia FOC, que é um guia de referência. A minha intenção é sempre o quê? Dentro das aulas eu vou passar o material de referência, explicar como funciona, e a partir daí, principalmente no início, que são comandos, entre outras coisas, eu vou deixar uma lista de exercícios onde a gente pode executar, qualquer dúvida a gente tira aí via Skype, entre outras coisas, para que vocês realmente coloquem a mão na massa. Tem alguns materiais aí, como diz, não oficiais, né, que depois, quem quiser, me passa o e-mail, que eu vou gerar um OneDrive separado. São alguns livros aí que eu juntei que pode ser interessante aí para todo mundo. Então, em relação ao curso que eu tinha para falar, era isso. E agora eu vou abrir a parte aí de perguntas para quem tiver alguma pergunta em relação ao que nós falamos aí. Pode abrir o microfone aí, velho. Como se diz, ninguém tem dúvida? Por enquanto, não. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tem aqui. Não posso falar, senão apanho, mas... Durante o curso, a gente vai fazer alguma instalação Unix virtualizada ou não? O primeiro ponto do curso já é a instalação virtualizada. É isso que eu estou muito interessado. Porque, na realidade, nós vamos virtualizar um desktop inicialmente para a gente começar a trabalhar. Mas na parte de servidores, nós vamos, inclusive, virtualizar 2 servidores diferentes e vamos, inclusive, fazer os 2 comunicarem entre si. Tudo virtualizado. Fabrício está falando que a parte que ele interessa é mais a parte de servidores e permissões. É uma parte interessante, Fabrício, mas infelizmente assim, nós temos que começar bem do básico, que é o início, para a gente conseguir chegar ao nível final com tudo. Mas vai ter sim, FTP, permissão de usuário, só que a parte de permissão de usuário já vai ser vista, inclusive, no primeiro módulo, viu? E depois ele vai ser acertado no final com os servidores. Mais alguma coisa, gente? Não, por enquanto é só. Muito obrigado. Então, na realidade, tá? Quem for participar do curso aí já poderia baixar o VirtualBox. Você tem um link para você passar para a gente baixar aí, por favor. Tem, eu vou deixar tudo lá naquele grupo do Linux, está todo mundo adicionado lá. Eu vou deixar lá tanto o link do Linux que nós vamos usar nesse primeiro ponto, e também vou deixar o link do VirtualBox. Beleza.
Inclusive, provavelmente eu devo compartilhar até lá um esquema de como que nós vamos fazer a instalação dele. Só que eu vou explicar no início como que vai ser feito. Porque a parte de virtualização, gente, ele envolve várias situações que ele gera, por exemplo, configuração de rede, configuração de vídeo, entre outras coisas. O que é, Fabrício? Eu não entendi. Uso do Linux para aprender. Então, na realidade, eu vou deixar tudo pronto lá do que é que a gente vai usar. Ah, tá. Você está falando já sobre a máquina virtual já pronta, né? Só que, na realidade, eu quero deixar não só a máquina virtual, mas eu quero deixar o quê? Nós vamos baixar um ISO, vamos instalar esse ISO e vamos configurar esse ISO como funciona. Só que para quem tiver expertise e trabalhar com VMware, a diferença da instalação do VMware é muito pouco. Tá? Então não tem muita diferença não. Inclusive eu tenho até VMware rodando, a gente pode até ver como funciona e eu mostrar também. É verdade que é melhor ter acesso via comando do que visual. Não, isso é lógico. Na realidade, servidor não existe parte visual. A gente geralmente instala só console. Então, assim, por que a primeira parte é desktop? Porque a primeira parte nós vamos não gerar o choque de quê? De tirar toda aquela parte gráfica que o usuário tem costume. Na parte de servidores, nós já vamos instalar só a parte shell. Não vai existir parte, na realidade, que tenha menus, entre outras coisas. É só linha de comando. Nós vamos realmente configurar arquivo texto, que é o que é aconselhado. Isso porque servidor, gente, se você instala um aplicativo de janela nele, é um aplicativo gráfico, ele vai consumir recursos da sua máquina. Então essa é uma das principais vantagens do Linux. Você consegue, com muito pouco recurso, conseguir trazer qualquer coisa que você usaria 3 vezes mais aí numa máquina hospedada em Windows. Então, por isso que o início é desktop, para depois vir descendo até a gente eliminar esse desktop de vez. Mais alguma pergunta? Ah, tem mais uma aqui. Ok, entendido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma opinião? Por enquanto é só. Muito obrigado. Jorge? Você pode parar de gravar. Comecei em fevereiro, né?